estar aqui. Eu não sei, enfim, eu não sei se já estamos, não sei como é que funciona exatamente a sessão, não sei se nós já estamos, enfim, com a audiência toda. La experiencia. Sí, te comparto la experiencia, César. El seminario convoca directores de distintas universidades de África, de Europa, de Asia, de América, de Oceanía. Ha habido amigos de la Nacional de Australia, de Cape Town y también de Europa, Norteamérica, de Gadamada, que está en Indonesia, ¿no? El seminario busca conocer las propuestas, las proyecciones de universidades del sur global y también del norte, ¿no? Se emplea pues mayormente el inglés, pero el idioma nativo de los directores mayormente. Portugués, sí, italiano, sí, francés, sí. La dinámica es el director presenta su investigación y luego la proyección de su unidad académica, en este caso el posgrado. Sé que diriges el posgrado en Sao Paulo, en Facultad de Letras, Filosofía y Ciencias Humanas. En otros, por ejemplo, en Italia no hay facultades, ¿no? Ahí solo hay departamentos. Entonces el director también hace su posgrado, ¿no? Varía, ¿no? En algunos países la school es como la facultad, es muy, muy grande, entonces es el director quien hace esto, ¿no? Porque el decano es muy grande, su unidad académica, entonces los directores hacen esta actividad. En otros casos son los vicerrectores de internacionalización que hacen comparten esta experiencia. En este año vamos a tener al vicerrector internacional de Bucarest, Rumanía. Hay una alumna que va a estar en Bucarest ahora en agosto en el Summer School. Entonces, con Sao Paulo, particularmente el seminario recibe alumnos del programa del Prorrectorado de Inclusión y Permanencia, ¿no? El año pasado, este año, más de 10 alumnos ya. Uno de los alumnos, Marcos, justamente es de geografía, es de Sao Paulo, y me compartió, es alumno de último año de geografía de Sao Paulo, me compartió de Butantá, ¿no? De tu sede, ¿no? Butantá. Entonces me compartió, sí, que te conoce aquí, Marcos, hizo sobre todo el tema ambiental. El programa de Prorrectoría busca que los chicos de Sao Paulo tengan una experiencia pacífica, ¿no? En el Pacífico, de temas que hacen en Sao Paulo, ¿no? Una experiencia transnacional, ¿no? Muy atentos, sí, a la proyección, ¿no? De alumnos y profesores de Sao Paulo hacia el Pacífico Central, donde se ubica Lima, Perú, ¿no? En el seminario de Sao Paulo hemos tenido la presencia de la vicerrectora, que es de tu facultad, ¿no? La actual vicerrectora de Sao Paulo, ¿no? Que es de Sociología, que el año pasado ya participó. También directores de la directora Couto de Medicina Preventiva, el director de Ingeniería Electrónica, amigos de Geofísica, no solo de Butantá, ¿no? También hemos tenido el aporte de colegas de Ribeirão Preto, la directora de Administración de Ribeirão Preto, una colega de Medicina de Ribeirão Preto, ¿no? La idea es, Sao Paulo tiene muchas sedes y cada sede tiene un gran perfil, sobre todo la otra sede que es Sao Carlos, ¿no? Que es muy fuerte en ingeniería, ¿no? Profesor Mendiondo también compartió su experiencia aquí. Entonces, la idea es sobre todo cultivar, ¿no? Lazos con la Universidad de Sao Paulo, pública como San Marcos, y buscando ofrecer a los alumnos oportunidades, ¿no? En el posgrado, y por qué no, pasantías, ¿no? Breves, como la que hace la Prorrectoría de Inclusión y Permanencia de Sao Paulo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es el objetivo, el esfuerzo, el seminario,
que convoca a profesores alumnos de las áreas académicas de cada colega, pero también otros, ¿no? Por ejemplo, Hipólito, que nos acompaña, él es de electrónica, pero al mismo tiempo tiene en manejo de datos, cursos en derecho, y al mismo tiempo tiene una proyección con agronomía, porque, bueno, cuando investigas, ya, ¿no?, tocas muchos temas, entonces, así como Hipólito, otros colegas tienen varias conexiones, ¿no?, con geografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la invitación y estamos atentos a tu experiencia. A ver, un momento. Hago la presentación para invitarte a hablar. Un momento. Bien. Amigos, amigas, estamos en el Seminario Universidad de Desarrollo. Tenemos el honor, el placer que nos acompañe el profesor doctor César Simoni Santos, que es presidente de la Comisión en Posgrado en la Universidad de Sao Paulo, en la Facultad de Letras, Filosofía y Ciencias Humanas, específicamente del área del Departamento de Geografía. Bien. César, un gran saludo desde el Vicerrectorado Académico de San Marcos. Este año celebramos 474 años y hay mucho que hacer por vincular, ¿no?, la educación superior sudamericana del sur global y, por supuesto, también conocer de cerca las experiencias del norte, ¿no? Hemos tenido colegas de África que han participado en el seminario. Sé que Sao Paulo tiene experiencia con África, así que particularmente han participado de Senegal, Nigeria y Sudáfrica, de Ibadan, Keita University y la Universidad de Dakar. Así que, sobre todo el sur global, es muy importante conocer nuestras experiencias y proyectarnos en este siglo XXI. Bien, César, podemos empezar. Bom, Hector, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, que muito honroso, enfim, estar numa universidade como a de vocês e sobretudo, receber um convite tão generoso como o seu, para que fosse eu o representante aqui da minha universidade, nesse grupo, enfim, me enche de alegria e, enfim, agradeço muito por isso. Tá? Eu gostaria de iniciar pedindo duas desculpas. Tá? A primeira é que eu optei por não brindá-los com meu portunhol, então vou falar somente em português, e eu espero estar sendo compreendido. Se houver algum problema na compreensão, eu posso, sei lá, a gente pode tentar, de repente, mudar para o inglês, ou César, talvez alguma coisa César, mesmo em espanhol. los anteriores directores han hablado en portugués, no hay problema. Ok, isso me conforta muito. Obrigado pela informação. Bom, então, e outra coisa, então, a segunda desculpa que eu falei, que eu faria, é porque diante ainda de alguma incerteza em relação ao que eu deveria apresentar, porque me parece que tem duas dimensões, né, que eu acho que são requisitadas aqui para esse evento, que é uma dimensão institucional e a outra dimensão de conteúdo de pesquisa, propriamente. Eu procurei fazer uma única fala e não segmentar. Então, tirar um pouco a minha experiência de pesquisa da estrutura de funcionamento da minha unidade na Universidade de São Paulo. Tá? Eu agradeço também o Hector por ter me apresentado, não é? Enfim, e eu falo um pouco, não só da minha experiência na geografia, mas eu falo, de certa maneira, como o Hector havia me estimulado a falar sobre as possibilidades de intercâmbio, e vou falar de forma mais geral aqui da minha faculdade, que é, como ele disse, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Não é? Digo isso porque eu acho que nós temos áreas aqui afins, né, na geografia, mas o próprio Hector da história, enfim,
Acho que interessa falar propriamente da faculdade. Então, eu elaborei uma apresentação mais geral, falando da faculdade, aonde eu vou inserir a minha experiência de pesquisa de uma maneira mais localizada, não é? E daí, depois, eu acho que autorizo o Hector a compartilhar meu contato com quem tiver interesse, ou eu mesmo posso fazer isso por aqui, né? E quem tiver interesse mais específico em relação à pesquisa, eu me mantenho, enfim, à disposição, inteiramente à disposição, para que a gente continue essa conversa, tá? Eu vou projetar aqui algumas, enfim, uns slides que eu preparei, tá? E porque isso me ajuda, talvez, nesse momento, apesar... Eu preparei justamente imaginando que talvez nem todos fossem lusofalantes, né? E, enfim, então, isso me ajudaria. Eu estou procurando aqui uma forma de compartilhar. Deixa eu ver aqui. Não. Ele não está reconhecendo o meu... En la parte central puedes apreciar un rectángulo. Não, perfeito. Sim. Ele acabou de reconhecer aqui o meu... É porque ele não estava reconhecendo janela para que eu quero compartilhar. Deixa eu... Sim, correto. Perfeito. Bom, essa modalidade, eu vou pedir, então, para que, se houver algum problema, que vocês me interrompam, porque para que eu consiga mexer aqui nessa plataforma, eu não estou mais vendo vocês, tá? Então, eu vou fazer a apresentação sem vê-los, então, se houver algum problema, eu peço para que vocês me interrompam acionando o microfone, tá bom? Bom, mas então, como eu dizia, começando aqui por uma apresentação geral da faculdade, né? A unidade da qual eu faço parte, da qual o meu programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em Geografia Humana, faz parte, é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? Quer dizer, a estrutura de funcionamento da faculdade segue mais ou menos esse organograma que eu fiz aí, e peço até desculpas também pela qualidade enfim, eu não sou muito bom no design, mas eu acho que ele serve para a gente entender um pouco como funciona. Então, a gente tem uma faculdade, né, com uma diretoria, que é a entidade maior, né, dessa unidade, e que, na verdade, a partir desse elemento central, nós temos uma divisão entre graduação e pós-graduação, de forma que a graduação fica subordinada aos departamentos, e ainda onde nós temos, então, portanto, o departamento de Geografia, o departamento de História, o departamento de Sociologia, de Ciência Política, de Letras Modernas, enfim, diversos outros, eu vou mostrar cada um deles aqui, né? E aonde estão também localizados os cursos de graduação. E não há uma coincidência entre cursos e departamentos. Por exemplo, para que a gente entenda o que eu estou querendo dizer com isso, é que o curso de Ciências Sociais, na graduação, é ofertado por 3 departamentos. Na verdade, 3 departamentos são responsáveis pelas ciências sociais, sendo o departamento de Sociologia, o departamento de Ciências Políticas e o departamento de Antropologia, né? A mesma coisa acontece com as letras. As letras têm um número bastante significativo de departamentos, mas que oferecem o curso de graduação, com entrada única para letras. Claro, ali tem a especialização, né? As habilitações diferentes, mas, de toda forma, o curso é formado por um conjunto de departamentos. Isso não ocorre com o departamento de Geografia, que é um único departamento para o qual tem um curso, né, um curso de Geografia, que tem bacharelado e licenciatura, né, que é a modalidade que habilita para dar aula. Bom, isso de um lado. Do outro lado, nós temos os programas de pós-graduação, que não são subordinados aos departamentos, eles são subordinados diretamente à faculdade, tá? E, por exemplo, no meu caso, que sou do departamento de Geografia e vinculado ao programa de pós-graduação em Geografia Humana, o programa responde diretamente à faculdade e não ao departamento, né?
e justamente os programas aí que, né, são responsáveis pelos cursos de mestrado e doutorado, como é na maior parte dos casos, tá bom? Bom, para que a gente tenha uma ideia da quantidade de departamentos, e justamente o que eu dizia, né, nós temos ali na nossa faculdade, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, entre nós, sobretudo nas gerações mais jovens, chamada de FEFELESH, né, nós temos 4 cursos, o curso de História, o curso de Geografia, o curso de Ciências, desculpa, 5, eu esqueci um aqui, Ciências Sociais, Letras e Filosofia. Eu esqueci de Filosofia, não por, enfim, por falta de apreço, muito pelo contrário, mas simplesmente por, acho que, a pressa aqui. E temos aí os departamentos que também faltam na lista dos departamentos, acabo de me dar conta disso, falta o departamento de filosofia, mas podemos incluir aí também o departamento de filosofia, tá? Mas para que se tenha uma ideia da quantidade de departamentos das letras, né, além daqueles que eu já tinha falado, departamento de História, de Geografia, Sociologia, Antropologia e Ciência Política, nós temos nas letras o departamento de letras clássicas e vernáculas, de letras modernas, letras orientais, linguísticas, teoria literária e teoria comparada. ¿Ah? César, Oi. Nuestra experiencia, originalmente había la Facultad de Letras. Esta facultad en los 80 se divide formando sociales y siguiendo letras. Luego, ciencias políticas, en nuestra experiencia, está en derecho. Aquí se ve que ciencias políticas está en letras, filosofía y ciencias humanas. Y claro, ¿no? La filosofía, ¿no? Es muy fuerte siempre en toda facultad. Uno entiende que siempre es autónoma. Luego, como en caso de Sao Paulo, el posgrado acá está en función a los decanos, que ustedes les llaman directores, nosotros les llamamos decanos. La facultad ve el posgrado como en Sao Paulo. Entonces son similitudes entre ambas universidades. Sim, obrigado pela observação. Nós temos essa particularidade, tem alguns outros também, eu acho que o que não está sob o nosso, na nossa unidade, outra área que não está na nossa unidade, mas que habitualmente aparece no direito, mas na Universidade de São Paulo também não está no direito, são as relações internacionais, né? As nossas relações internacionais ficam na Faculdade de Economia e Contabilidade. Então, é um outro arranjo aqui que é muito próprio da Universidade de São Paulo, né? E é isso. No nosso entendimento, as ciências políticas compõem, junto com sociologia e antropologia, essa tríade que forma o conjunto do que a gente chama ciências sociais. É um arranjo institucional próprio, enfim, mas é como a coisa se organiza aqui. Obrigado pela observação. Bom, e em termos de programas de pós-graduação, se nós já temos ali um número de departamentos bastante alto, em termos de pós-graduação, o número é ainda maior, não é? Na FEFELESH, nós temos 24 programas de pós-graduação, tá? Como eu disse, não tem os programas não respondem diretamente, em termos institucionais, aos departamentos, mas, de certa maneira, como campo do conhecimento, estão relacionados. Então, mas, por exemplo, o que acontece é um fato único na minha área, no Brasil, por exemplo, é o fato de que o departamento de geografia, né, nós temos um departamento de geografia, né, mas na pós-graduação nós temos 2 programas, um de geografia humana e um de geografia física. Mas esse é o único caso no Brasil todo em que geografia humana está separado de geografia física na pós-graduação. Né? Em todo o Brasil, normalmente os programas são programas de pós-graduação em geografia. Tá? Essa é uma especificidade também da USP. Tá? Mas, bom, dentre os 24 programas de pós-graduação que nós temos, né, nós temos aí esse conjunto aí que eu intitulei como sendo pertencente ao complexo Filosofia e Humanidades, não é? Que envolve antropologia social, o programa de pós-graduação são todos PPGs, programas de pós-graduação em antropologia social, em ciência política, filosofia, geografia física, humana, história econômica, história social,
Sociologia e Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Esse é o mais recente deles. Todos os demais datam, na verdade, do momento de institucionalização da pós-graduação no Brasil, mas, na verdade, tem uma história muito anterior, não é? Antes da regulamentação da pós-graduação, eles já formavam pós-graduandos, isso desde o momento da fundação da Universidade de São Paulo, né? E, como a gente pode ver, eu vou poupá-los de ler todos os nomes aqui do complexo das letras, né? Eles estão aí na tela, para que a gente não perca muito tempo com isso. Nós temos, no complexo das letras, 15 programas de pós-graduação, né? Tanto o complexo Filosofia e Humanidades quanto o complexo das letras, pertencendo aí à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tá? Passando agora, mais propriamente, para o meu programa, e já chegando daqui a pouco na parte da pesquisa, o PPGH, como a gente chama, né, que significa Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, e aqui eu vou falar só do PPGH, eu não vou falar do PPGF, que seria o Programa de Pós-Graduação em Geografia Física. Aqui, só o Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana conta com 8 laboratórios, não é? Claro, tem um conjunto de laboratórios que também fica no prédio de História e Geografia, vinculados ao programa de Geografia Física, né, mas não vou falar deles agora, e acolhe, além de 8 laboratórios, 7 linhas de pesquisa, tá? Os laboratórios acabam sendo espaços para trabalho e normalmente com os equipamentos que interessam a cada área do conhecimento, né? Enfim, eu acho que a gente pode imaginar, conhecendo um pouco como deve se estruturar um laboratório de cartografia, um laboratório de ensino e material didático, né? E muitas vezes esses laboratórios atuam também na aquisição de dados para pesquisas, enfim, com institutos, muitas vezes institutos de pesquisa, alguns privados, que precisa de compra de dados e coisas do tipo, e, na verdade, o laboratório acaba fazendo a mediação e a disponibilização de dados para sustentar enfim, dar suporte aos nossos pós-graduandos. Basicamente, os laboratórios, eles atendem aos pesquisadores, seja no âmbito da graduação ou da pós-graduação, mas especialmente da pós-graduação, né? Então, dando suporte, tanto em termos de equipamento, quanto em termos de aquisição de dados, e espaços para reunião, enfim, coisas, né, do tipo. E o nosso programa, o programa de Geografia Humana, está dividido em 7 linhas de pesquisa, né? Cada professor é vinculado a 1, 2 ou 3, assim, não tem um limite, né? Assim, os professores acabam não se vinculando a mais, acho que por uma questão enfim, foco da pesquisa propriamente, né? Mas muitos estão vinculados a uma única linha de pesquisa, tá? E essas linhas são a linha de pesquisa em teoria e método, em geografia, de geografia política, né? De cartografia. É interessante porque a cartografia ela aparece tanto no Geografia Humana quanto no Geografia Física, né? O programa de Geografia da Cidade e do Urbano, desculpa, programa não, a linha de pesquisa Geografia da Cidade e do Urbano, a linha de Território, Economia e Dinâmicas Regionais, de Geografia, Educação e Ensino, Território, Agricultura e Sociedade. Bom, são essas as 7 linhas que estruturam o trabalho de pesquisa no programa de pós-graduação em Geografia Humana, né? Perdón, César, ¿puedes continuar los slides? Puedes seguir, porque está en PPG ahorita. Los siguientes. Sim. Não está mudando? Solo está en los programas de posgrado, Filosofía, Humanidades y Letras. Puedes seguir la Eu estou presentación. mudando, eu estou alterando, ele talvez não esteja reconhecendo, deixa eu verificar aqui o que está acontecendo. Sí, sí, correcto. Alterou agora? Não. Correcto, sí. Tá, perfeito, perfeito. Obrigado, Hector. Eu peço que você me avise novamente se isso continuar ocorrendo. Eu vou sinalizar quando eu alterar aqui, e se não alterar, você me avisa, tá bom? Bom, então hoje, no PPGH, que é o Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, nós temos 39 professores, não é? A gente vem diminuindo, nós já tivemos mais de 50 professores nos tempos áureos, né? Não é o que acontece agora, ficamos muito tempo
com mais de 40, 46, 47, mas enfim, atualmente nós temos 39 professores do programa. Ele não é um programa pequeno ainda, mesmo considerando essa redução, não é? Mas é isso, né? É um programa que, se a gente olhar para a estrutura de laboratório, por exemplo, ela comportaria um número maior de professores, um número maior, inclusive, de linhas, não é? E nós temos desses 225 alunos só no PPGH, novamente sem incluir os dados do PPGF, tá? Então, desses 225 alunos, 90 alunos estão no mestrado e 135 no doutorado. Tá? E nós temos aqui um total de 38 bolsas de mestrado e 53 bolsas de doutorado. Lembrando que tanto a graduação quanto a pós-graduação na Universidade de São Paulo são gratuitas. Tá? Então, essas bolsas, becas, né, como vocês dizem, elas, na verdade, são um suporte à pesquisa, e não como acontece em algumas universidades particulares. Eu acho que também a experiência de vocês deve ser parecida com a nossa, pelo que eu conheço, e não como uma gratuidade no ensino, porque isso é garantido a todos, né? O que elas, na verdade, são um suporte para que o pesquisador possa se dedicar à pesquisa integralmente, né? César, deste número de alunos, ¿cuántos son extranjeros de los 225? Os estrangeiros, eles não, aqui eles não entram nessa conta, eles entram num outro, numa outra estatística que eu vou apresentar depois no final. Tá bom? Eu chego lá já. Bom, alterei a minha tela, tá? Bom, aí eu entro, então, nesse contexto, entra o trabalho que se faz no programa de pós-graduação em Geografia Humana, e foi aqui, então, que eu achei por bem apresentar um pouco do que eu faço lá, né, o que eu ando pesquisando. Bom, eu sou um pesquisador vinculado ao Laboratório de Geografia Urbana, o LABUR, como vocês podem ler aí, logo abaixo do contexto, né? O LABUR é o Laboratório de Geografia Urbana, né? E vem de uma tradição de alguma coisa que alguns já chamam de uma escola de geografia urbana da USP, tá? Se efetivamente é uma escola ou não, há controvérsias, né? De toda forma, é um grupo nacionalmente conhecido por ter uma identidade teórico-metodológica e uma trajetória de formação consistente, enfim, internamente coerente, não é? Basicamente, eu acho que essa escola ou esse grupo tem, além da identidade de natureza teórico-metodológica, que dá coesão às pesquisas do grupo, eu acho que é um grupo que também se define, né, para além de uma dedicação mais dirigida à problemática urbana, né, é o compromisso com a compreensão da realidade brasileira e latino-americana, né. O meu trabalho, particularmente, e aí eu acho que ele se destaca um pouco do resto dos trabalhos que são feitos no próprio Laboratório de Geografia Urbana da faculdade, tem se ocupado da compreensão das dinâmicas de natureza territorialmente expansionistas, não é? Em duas escalas, propriamente. Uma na escala territorial, da expansão do processo de urbanização na escala do território, e outra propriamente as dinâmicas de natureza territorialmente expansionista observadas na escala metropolitana. Tá? E nesse trabalho de pesquisa, ele chegou atualmente numa preocupação, na verdade, que tem se tornado aí o foco do meu trabalho de pesquisa, na compreensão do papel do crime e da dívida, né, como fatores ligados às dinâmicas expansionistas mais recentes, né?
Isso foi apresentado num livro, a bem da verdade, que foi lançado há 2 semanas. Ele está fresquíssimo, né? Que é esse aqui, que está aí na tela, né? Como vocês podem ver, que é intitulado Perdón, Urbanização. César, ¿puedes cambiar el slide? ¿Puedes seguir el slide? Deixa eu ver aqui em que slide. La siguiente, ya, correcto, correcto. Já trocou, perfeito. Eu lamento. Então, esse formato é muito ruim para que eu apresente? Deixa eu ver como está aqui na tela, porque eu acho que está tendo um problema de comunicação entre o meu PowerPoint e eu vou manter a tela assim. Tudo bem? Dá para ler? Sí, se Vamos puede ver leer. Sí. Perfeito, perfeito. Vamos ver se ele mantém uma comunicação melhor desse modo. Bom, justamente, nesse livro, né, que intitulado A Urbanização e Suas Margens, que é o trabalho mais recente que eu publiquei, justamente eu chego nessa preocupação em observar o endividamento e os negócios do crime como elementos importantes para compreender as dinâmicas de natureza territorialmente expansionistas que hoje estão definindo aí as dinâmicas territoriais urbanas na escala metropolitana e também na escala do território nacional, né? Uma questão, eu acho que talvez seja importante aqui para nós, é como propriamente eu cheguei a esse tema, né? Bem, na verdade, essa é uma longa trajetória, né? Que justamente parte do meu vínculo com esse grupo, esse grande grupo de trabalho lá no Laboratório de Geografia Urbana, né? Mas que depois é um grande grupo que uma parte dele acaba se formalizando e trabalhando de maneira mais próxima com o GESP. GESP é uma sigla, eu acho que vocês devem estar vendo aí na primeira, né, se mudou o slide, deixa eu dar uma olhada como é que está aqui para vocês. Perfeito, mudou. Então, GESP, como vocês veem, era uma sigla inicialmente, foi formulada para significar o Grupo de Estudos sobre São Paulo, mas que, na verdade, com o passar do tempo, ele acabou sendo atribuído, ele deixou de ser propriamente um grupo sobre São Paulo, e é a sigla que representa hoje o chamado Grupo de Geografia Urbana Crítica e Radical. O GESP, hoje em dia, não é mais Grupo de Estudos sobre São Paulo, né? Ele manteve a sigla, o acrônimo, mas hoje é reconhecido como Grupo de Geografia Urbana Crítica e Radical, né? Sediado também no LABUR, que é o Laboratório de Geografia Urbana. Então, quer dizer, é uma trajetória de pesquisa que se inicia aí com essa linha, né, de análise vinculada à produção e reprodução do espaço urbano, tá? É uma tese que se inicia na primeira metade do século, na primeira década do século XX, observando aí a intensificação dos investimentos no mercado imobiliário. Quer dizer, foi aquele momento do boom inicial de uma dinâmica no mercado imobiliário urbano, que depois se estendeu com a aproximação do mercado de capitais, e aquilo, a bem da verdade, se transformou em algo muito importante para a geografia urbana naquele momento, né? E justamente o que eu acho que essa minha pesquisa lá atrás começa a se indagar é como, a bem da verdade, esse boom no mercado imobiliário vinha sendo sustentado num momento em que a internacionalização do mercado de capitais nesse segmento era relativamente fraca, não é? Então, é aí que, na minha pesquisa, aparece a importância de se considerar as dinâmicas de investimento de capital nas fronteiras de expansão da urbanização na escala territorial, não é? Quando, então, eu noto, nesse momento, que havia um refluxo dos investimentos que estavam se canalizando para a fronteira para serem investidos justamente na produção do espaço urbano, né? Justamente nesse novo mercado imobiliário urbano que ganhava força aí
no início do século XXI, né? Então, justamente, a partir desse momento, uma preocupação em observar as dinâmicas territorialmente expansionistas na escala do território, em correlato aqui, ao mesmo tempo em que se observava as dinâmicas de natureza territorialmente expansionistas na escala metropolitana, passou a compor aí a minha agenda de pesquisa, não é? O que eu notei nesse último livro, mais recente, a capa do livro que está na tela agora, é o primeiro livro, já tem exatamente 10 anos, 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, eu lanço esse outro, né? A grande mudança na perspectiva de análise de um para o outro é justamente o fato de que o mundo do crime, como é chamado aqui, né, e o endividamento, né, passam a se tornar elementos cada vez mais determinantes para a compreensão dessas dinâmicas de natureza territorialmente expansionistas, né? Que é justamente o momento em que aquele processo lá inicial de participação mais estruturada do mercado de capitais nos processos de produção e reprodução do espaço urbano passam a ser observados agora com a migração desse capital financeiro, né, para, enfim, o empréstimo para famílias nas periferias das grandes cidades. Então, quer dizer, o que acaba aparecendo aqui como um elemento promotor da dívida, né? Então, esse é o escopo aí da pesquisa que eu venho fazendo, né? No âmbito do Laboratório de Geografia Urbana, também vinculado ao programa de pós-graduação em Geografia Humana, né? E que, enfim, eu acho que traduz, eu acho que bem o espírito da pesquisa que se faz, da pesquisa que se faz ali. Evidentemente, nós temos uma grande diversidade, né, de pesquisas, mesmo dentro do Labur, tá? Mesmo dentro do Labur. Ainda que eu poderia afirmar com bastante segurança de que o Laboratório de Geografia Urbana da USP é um laboratório que agrega, eu acho que na totalidade, pesquisadores de inclinação crítica, não é? Normalmente vinculados a perspectivas de extração marxista, alguns com diálogos, com perspectivas Foucaultianas, mas, evidentemente, eu acho que tem um papel importante da entrada dos estudos lefebvrianos, isso desde a década de 80, na estruturação desse conjunto de linhas de trabalho no laboratório, né? Mas que por isso, inclusive, é um laboratório que congrega pesquisadores, em sua totalidade, eu diria, de inclinação e de tendência crítica. Tá? Bom. César. Sim. Nuestra ciudad capital, Lima, tiene pues hoy día poco más de 8 millones. Hace medio siglo es el momento de la migración del campo a la ciudad y Lima se expande la ciudad. A fin del siglo XX se distinguen Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. Un distrito, son más de 40 los que conforman Lima. En Lima Este tiene más de 1 millón de habitantes, un distrito. Estos distritos, estas áreas, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, la construcción urbana, ha habido poca presencia de la banca en créditos para construcción de casas, sino las familias han construido sus propias casas. Ahí hay un gran experiencia de autoconstrucción. El Estado nacional y el Estado local, reglamentos,
normativas han ido, ¿no?, perfilando el espacio donde las familias han ido construyendo sus casas en forma personal independiente. Cuando se recorre estas zonas, la arquitectura llama la atención, puesto que contrasta con arquitectura, ¿no?, puesto que son maestros de obras los que construyen mayormente estas casas, ¿no?, estas áreas urbanas, ¿no? En el caso de Sao Paulo, en Perú, Lima, vemos que es un proceso del año 70 al año 85, 15, 20 años. A fin de los años 60, un alcalde de Lima tiene la idea de hacer una renovación en la ciudad con grandes vías de transporte, 68, 70. En el caso de Sao Paulo, ¿cuándo ocurre este proceso de expansión de la ciudad? Sao Paulo sabemos que tiene mais do doble de Lima, não? Sim, São Paulo hoje está com a região metropolitana, né? Não só a cidade, o município, mas toda a região metropolitana hoje tem algo em torno de 22 milhões, 23 milhões, se não preciso verificar exatamente, mas é algo em torno disso, é mais de 20 milhões, seguramente, de habitantes, não é? Quer dizer, o que é um número assustador do ponto de vista das aglomerações, né, urbanas ao redor do mundo. Mas eu acho que, em termos de processo, o quadro que você descreve para Lima é muito parecido com o quadro que a gente experimentou em São Paulo. Tá? Também tivemos essas experiências de como a gente chama, autoconstrução, não é? Também tivemos as experiências num contexto de migração, né, muito intensiva, campo-cidade, não é? Acho que talvez em São Paulo isso tenha começado um pouco antes, ali por volta da década de 50, com mais intensidade. O processo é anterior, mas eu acho que a maior intensidade se deu dos 60 e 70, nos anos 60 e 70, mais ou menos, mas seguindo exatamente esse modelo, né? Exatamente essa, enquanto que na década de 80 eu acho que o processo migratório começa a perder força para São Paulo, né? Mas ainda o emprego industrial é um elemento importante de estruturação das periferias, o que não acontece mais hoje em dia, né? Hoje em dia, toda a atmosfera que foi organizada em torno do trabalho nas plantas fabris, ele se dissolveu, né? Quer dizer, hoje em dia, então a gente tem uma periferia que avança, mas avança com características muito diferentes do que esse avanço teve nos anos 70, né? Por exemplo, é uma periferia, porque nos anos 70, de certa maneira, havia ali o que uma professora bastante importante aqui entre nós, a professora Emília Maricato, chama de uma urbanização com baixos salários. Eu diria que hoje em dia seria uma urbanização sem salários, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, e aí o papel do crédito e da dívida assume um protagonismo diferente, né? Veja, não é um crédito e uma dívida regulados pelo Estado, não se trata, o que eu estou observando hoje em dia, não é mais um nível de endividamento decorrente de programas habitacionais ou de um crédito regulado, mas é propriamente a expansão da dívida, porque essas formas de crédito que nós temos hoje em dia são formas de crédito, o que tecnicamente se chama não colateralizadas, mas basicamente é o crédito dado pelas financeiras, ou a principal modalidade do endividamento hoje nas áreas periféricas é o cartão de crédito. Não é? A facilidade do acesso ao cartão de crédito e a dificuldade de manter ganhos ou rendimentos estáveis no seio familiar tem vinculado essas populações com cada vez mais força ao endividamento
com o pior tipo de crédito que tem, que é o cartão de crédito. E isso começa, de certa maneira, isso acaba compondo aí o conjunto de dispositivos ligados à expansão urbana. O outro elemento é o loteamento irregular. Isso já existia, mas agora organizado por grupos criminosos organizados, grupos criminosos estruturados, né, e que atuam sistematicamente nesse mercado imobiliário ilegal, que acaba acolhendo justamente essas populações mais carentes, né? Então, esse é um pouco o cenário que eu acho que diferencia e dá a particularidade do que a gente está tendo hoje em relação ao que foi a experiência dos anos 70. Né? César, un gran contraste en la expansión urbana, en los propietarios urbanos. En los años 70 y 80, el propietario urbano de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, lentamente, gradualmente, construye su casa de varios pisos. A fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, el propietario de sectores medios se endeuda con la banca. Se endeuda con la banca privada 20 años para tener un departamento. Entonces, hay un gran contraste entre el propietario urbano de los años 70 y el propietario urbano de inicio del siglo XXI. El propietario urbano de los años 70 no se endeudaba con una entidad privada, financiera, aunque sí había proyectos públicos, asociación de viviendas de empleados públicos, que el Estado facilitaba líneas para construir las casas y las familias se endeudaban más bien con el Estado, pero eran intereses muy bajos y gracias a la inflación de los años 80, fuerte inflación de los años 80, tales deudas prácticamente se redujeron por el cambio del dólar a la moneda nacional, ¿no? Entonces, un gran contraste entre el propietario de inmuebles urbanos, ¿no?, de los años 70 y el propietario de inmuebles urbanos del siglo XXI, ¿no?, en estas 40 años de diferencia. Un tema también interesante es cómo los nuevos distritos, aquí le llamamos distritos, a cada unidad dentro de la ciudad, los nuevos distritos, cómo generan su reglamento, cómo generan su legislación, toda vez que son población profesional, pero nueva, ¿no?, que no ha tenido contacto con el poder, con la autoridad, sino hasta esa generación. Esos mismos alcaldes son hijos o nietos de familias que no han tenido vínculo con la autoridad. Recién sus familias en ese momento tienen vínculo con la autoridad y es muy interesante ver cómo los distritos, los nuevos distritos, van generando su reglamentación urbana, ¿no?, que es todo muy, muy amplia y compleja, ¿no? En el caso de Brasil, de São Paulo, ¿cómo se da este proceso? Atualmente, o que nós temos vendo, quer dizer, os distritos aqui, eu diria, enfim, eu não sei exatamente como funciona os distritos aí, mas pela sua fala, eu estou entendendo que os distritos, aí eles têm algum nível de autonomia legislativa ou de regulação das formas de uso, ou mesmo até alguma legislação de zoneamento, né? No nosso caso, os distritos não têm essa autonomia, né? Não tem o que... mas o que a gente... E tem atualmente, estão acontecendo algumas mudanças na esfera nacional sobre as possibilidades de regularização fundiária. Então, o que nós temos assistido nas áreas periféricas é o fato de que, justamente, esses loteamentos ilegais, muitas vezes, são promovidos com a expectativa de que isso vai ser regularizado em algum momento. O último capítulo da legislação da regularização fundiária aqui no Brasil permitiu a participação de empresas privadas em todo o processo de regularização, da parte legal à instalação da infraestrutura, de forma que a regularização fundiária se torna um negócio.
uma vez tornada negócio, a regularização fundiária, a própria promoção do loteamento irregular aparece como fundamento de um grande negócio. Então, o que a gente tem assistido, bem da verdade, aqui, é um momento em que, por um lado, isso inclusive, é um capítulo novo aqui, né, ele está só esboçado no livro, enfim, é a nova etapa da pesquisa que eu vou fazer, não tem, mas o que a gente tem aqui, atualmente, é isso. Então, por um lado, a gente tem o crime atuando no processo de loteamento, o capital financeiro, nas suas modalidades não colateralizadas, entrando na cesta de consumo das classes populares mais pobres, né, e empresas privadas ligadas à regularização fundiária arrematando esse ciclo de funcionalização da pobreza, né, transformando justamente a regularização fundiária e, consequentemente, a própria irregularidade dos loteamentos num grande negócio, né? Então, é esse um pouco o panorama que está apontado aqui para a gente. Essa possibilidade ela foi definida recentemente por um decreto, uma lei federal, né? Nem municipal. Então, o que acontece? Isso que tem autorizado propriamente esse novo modelo de negócios que tem efetivamente funcionalizado a pobreza, né? Enfim, é algo muito recente, né, no Brasil, tá? Então, assim, algumas pesquisas começam a sair agora sobre isso, porque a própria legislação tem pouco mais de um ano que permite isso. Então, a gente poucas experiências ainda, mas já algumas que sinalizam para esse cenário, né, de inclusão de mais um agente na funcionalização da pobreza, né? Bom, então, basicamente, esse é como eu disse, né, o escopo do meu trabalho de pesquisa, com que eu tenho trabalhado, com que eu tenho estado atento, e isso, enfim, no âmbito, como eu dizia, do Laboratório de Geografia Urbana e do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, né, da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia da USP. Voltando aqui ao quadro internacional, desculpa, ao quadro institucional, queria apresentar uns dados também sobre a nossa internacionalização, isso acho que nos interessa. Eu após o contato do Hector, eu fui dar uma olhada como estavam os nossos convênios, descobri que nós temos 2 convênios com o Peru, e um deles é justamente com a Universidade Nacional Maior de San Marcos, né? Então, nós já temos convênio. Fiquei feliz com isso. Eu fui olhar justamente para ver se eu poderia propor, e foi quando eu descobri que já temos, e os nossos convênios valem para a faculdade toda, né? Eles são muito importantes, sobretudo para o intercâmbio de alunos de graduação, não de pós-graduação, porque pós-graduação é um pouco mais independente, mas para a graduação, tá? Para pós-graduação, agora, seja de interesse na graduação, seja na pós-graduação, nós temos o nosso escritório lá, o International Office, que é que a gente chamava CCINT, que era a Comissão de Internacionalização, né? Comissão de Convênios de Internacionalização, alguma coisa assim. A gente parou de chamar de CCINT porque ninguém entendia o que era CCINT, então a gente passou a chamar International Office, um nome mais universal, acho que de mais fácil compreensão para a comunidade acadêmica internacional. E de toda maneira, eu deixo aqui o endereço, né, está em azul aí na tela, o endereço da CCINT, caso interesse, qualquer coisa também pode entrar em contato comigo, sem problema algum, eu posso retransmitir, enfim. Contem comigo, enfim, para qualquer outra coisa, estou inteiramente à disposição para que a gente permaneça em contato, né? Mas justamente descobri que nós temos um convênio que é coordenado do nosso lado pelo professor Pablo Fernando Gasparini, do Departamento de Letras Modernas, tá? Então, o que faz com que seja um convênio para toda a faculdade.
né? Isso tem validade, então, acho que quem tiver interesse, validade para o Departamento de Geografia, Departamento de História, Filosofia, enfim, para todos os estudantes das áreas, né, que, enfim, correlatas ou diretamente afins àquelas que fazem parte da nossa faculdade, né? César, Sim. actualmente tenemos 5 alumnos de graduación, aquí le decimos pregrado, graduación, en Sao Paulo. Alumnos en Butantá, pero también en San Carlos, de letras e ingeniería, de derecho, de derecho, economía, ingeniería, ¿no? Sí, claro, la Facultad de Filosofía, de Letras, Filosofía y Ciencias Humanas de Sao Paulo, para nosotros comprende tanto sociales, ciencias políticas, como nuestra Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ¿no? Sí, entonces, muy atentos al momento de la convocatoria. Mayormente Sao Paulo hace la convocatoria en marzo, octubre, para empezar pues en agosto y febrero, ¿no? Este grupo ya está desde febrero en Sao Paulo, un mes antes que aquí en San Marcos. En San Marcos lo empezamos en marzo. Veo que ustedes empiezan un poco antes. Entonces, sí, ya hay esta experiencia de movilidad, muy atentos a que alumnos de Sao Paulo puedan aplicar a San Marcos y tener una experiencia en San Marcos. Te comparto, César, San Marcos se ubica en la capital, Lima, Perú, sí, pero al mismo tiempo hay áreas de investigación en la selva, 2, selva norte, selva central, en la sierra, sierra central, sierra sur, y en la costa central, muy cerca a San Marcos, Lima, a 2 horas y media. Estas investigaciones son llevadas a cabo más bien por medicina veterinaria, pero la investigación comprende varias áreas. Paralelamente, recientemente la universidad ha abierto sedes formativas fuera de la capital, en la selva, 1, selva central, en la sierra, zona minera, cerca de Lima, Perú, 8 horas de Lima, Perú, y en la costa central, 3, Guarmey, Chancay y Chilca. Guarmey y Chancay son puertos vinculados con la exportación de minerales, pero también el de Chancay, muy conocido por este megapuerto inaugurado por China recientemente, que se proyecta hacia Brasil, ¿no? Comercio. Y la tercera sede fuera de Lima está en Chancay, Chilca. Chilca está a 2 horas al sur de Lima, es un pueblo muy importante, es una zona pesquera, sí, pero importante porque ahí se ubican las termoeléctricas que abastecen de energía a la capital. Antiguamente había gran importancia de la energía hidroeléctrica, pero hoy día, debido al gas natural, las termoeléctricas son la primera referencia, ¿no? Entonces, un alumno de geografía de Sao Paulo entendería que tendría una experiencia no solo urbana, sino rural, estando en San Marcos, ¿no? Quizás este año o el próximo año, ¿no? Se reciben alumnos de Sao Paulo por este programa de la Prorrectoría, pero entiendo que hay, ¿no? Puede haber mucho interés en otros departamentos de Sao Paulo, fortalecimiento de alumnos no solo de la graduación, sino también de la posgraduación, así como colegas, ¿no? Profesores como tú, que pueden estar en San Marcos, ¿no? Según su disponibilidad. Y por supuesto, ¿no? La comunidad sanmarquina en Sao Paulo, ¿no? Justo había posibilidad de que algunos directores puedan de Sao Paulo desarrollen una suerte de estadías de investigación abiertas para alumnos extranjeros, donde podrían estar también alumnos de San Marcos. Entonces, es pensar cómo se pueden fortalecer los alumnos de la graduación y posgraduación de ambas universidades públicas, ¿no? Sao Paulo está muy cerca de Lima, para nosotros son 3 horas, aunque sé que para ustedes son 5 horas, ¿no? Pero bueno, está más cerca para Lima que ustedes, pero es muy, muy accesible el costo del transporte aéreo, ¿no? Puesto que, bueno, Sudamérica, ¿no?
Entonces, sí, estamos muy atentos a poder cultivar estas relaciones con todo Sao Paulo, pero sí con tu facultad, que es bastante grande, comprendería pues 2 facultades y media de San Marcos. César, es muy importante, a partir de nuestras experiencias, entender con qué país de Sudamérica o con qué universidad de Sudamérica tu facultad tiene una bonita experiencia, y esa experiencia para nosotros sería muy importante, ¿no? O sea, con qué universidad pública de Sudamérica ustedes han cultivado uma relação especial. Sim, bom, primeiro de tudo, Hector, eu acho que queria manifestar aqui, eu acho que a alegria de saber dessa nossa relação, que eu só tomei conhecimento após o seu convite, não é? Porque fui observar mais detidamente, mas, enfim, eu considero absolutamente importante que a gente fortaleça esse tipo de intercâmbio, que é bom para alunos de graduação, para alunos de pós-graduação e para professores. Acho que é super importante que a gente fortaleça propriamente enfim, os nossos intercâmbios com países e colegas da América Latina. Aqui tem uma lista, não é, de países com os quais a minha faculdade tem convênio atualmente, né? O convênio, ele é importante por uma razão muito simples para a gente, não é? Que esse convênio é um convênio muito simples, né? Porque ele é basicamente dizer que a universidade parceira pode receber alunos sem cobrar do aluno taxas das quais eles não são cobrados aqui. É um acordo, na verdade, um acordo de reciprocidade, porque se, por exemplo, um aluno do Peru vem para a Universidade de São Paulo, ele não vai pagar nada, não é? Para poder estudar aqui. Ele vai poder estudar e ter direito de um aluno, como todos os outros, sem pagar nada. Esse acordo é basicamente dizer que a universidade parceira vai proceder da mesma maneira, não é? Tendo feito isso, a gente consegue financiamento para esse aluno. Então, é mais fácil que um aluno vá para uma universidade com um convênio, que é o caso da Universidade Nacional Maior de São Marcos, com a nossa faculdade, tem um convênio assinado, a gente consegue enviar aluno com financiamento, o que facilita muito a situação de aluno de graduação, normalmente que não tem recursos, não é? Então, para a gente é super importante isso. Então, essa é a finalidade desses acordos, o que acaba ampliando a possibilidade de envio de alunos, mais do que também de receber, não é? Eu entendo, o meu entendimento é de que a nossa relação com a América Latina precisa ser valorizada. Eu acho que o quadro que eu estou apresentando aqui para vocês mostra isso, não é? A gente tem feito algum esforço nesse sentido, não é? Mas acho que ainda faltam muitos parceiros da América Latina. Isso não significa que nós não recebamos estudantes desses países com os quais não temos convênio, né? Nós temos estudantes aqui da Bolívia, nós temos estudantes do Equador, né? Nós temos estudantes da Venezuela, mas se você for ver, nenhum deles aparece aqui. Quer dizer, são países que não aparecem na nossa lista de convênio. Isso normalmente aponta para o fato de que esses estudantes devam estar concentrados na pós-graduação, mais do que na graduação, né? E respondendo a uma pergunta anterior, Hector, que você havia me feito, né, nós temos registrado aqui, é um número muito subestimado, né, sobretudo porque na pós-graduação, muitos dos intercâmbios são feitos sem a participação do nosso International Office. Então, a gente acaba não tendo registro completo dessas. Então, eu diria que os alunos que nós temos registrados como alunos intercambistas na faculdade, nesse momento agora, do primeiro semestre de 2025, é de 110 alunos. Nós temos 110 registros de alunos, né, intercambistas hoje na nossa faculdade, tá? Eu diria que talvez predominantemente da graduação, em função do fato de que a graduação
ela é mais facilmente registrada no nosso sistema do que a pós-graduação, tá? E já tem uma previsão de recebimento de 127 estudantes para o segundo semestre de 2025. Muitos dos 110 passam um ano, então eles continuam, enfim, e a gente acaba tendo aí um conjunto, eu diria que na pós-graduação, cerca de, sei lá, talvez entre 40% e 60% dos alunos não estão na contabilidade. Tá? Por isso eu dizia, a maior parte dos alunos é registro de aluno de graduação, não de pós-graduação. Tá? Então, portanto, são números subestimados, sabidamente subestimados, mas que servem como um parâmetro para a gente avaliar o volume desses alunos que têm vindo para cá. Né? Bom, eu troquei acho que deve ter trocado aí também, né? O slide. Basicamente, eu acho que uma coisa, um dado importante aqui sobre o nosso sistema de bibliotecas, eu também não sei se vale muito a pena ficar perdendo tempo com dados dessa natureza, mas eu acho que um dado importante aqui da nossa universidade é a estrutura que nós temos, né, comparativamente, e o sistema de bibliotecas, eu acho que registra bastante isso, né? Aí tem o número do acervo, né, do físico, digital, enfim. Mas eu acho que o mais importante é a integração de bibliotecas, esse sistema o que é justamente o sistema de bibliotecas integradas, que integra 47 bibliotecas vinculadas ao sistema da USP, né, de diversos campos do conhecimento, o que dá uma oportunidade de trânsito entre áreas e de desenvolvimento de pesquisas interdisciplinar bastante significativa. Né? Enfim, nós temos um trabalho de digitalização, né, das coisas, de forma que eu acho que uma primeira experiência foi feita com relação às teses e dissertações. Todas as teses e dissertações defendidas na nossa faculdade, desde já a primeira década do século XXI, estão disponibilizadas gratuitamente online, ou seja, podem ser acessadas, tá? As que não estavam digitalizadas estão sendo digitalizadas para ficar online, tá? Nós temos um portal de livros abertos, que são livros publicados pela própria universidade, que também são disponibilizados gratuitamente pelo portal de livros abertos. O mesmo acontece com as nossas revistas com vínculo com a Universidade de São Paulo, estão também disponíveis no portal de revistas, também gratuitamente, tá? E é isso, e o acesso a esse acervo que nós temos, que é um dado importante. Eu tinha, acho que como uma última, deixa eu ver se está, uma última, um último dado a respeito aqui da nossa fundação, o que, bom, essa nossa unidade, que orgulhosamente nós gostamos de dizer, constitui a coluna vertebral da Universidade de São Paulo, né, porque foi a partir justamente da fundação da nossa unidade que a Universidade de São Paulo se formou como universidade. Antes existia a Escola Politécnica, a Faculdade de Direito, né, que desagregadas, e daí, quer dizer, a nossa unidade, ela junta tudo isso, então a Universidade de São Paulo é fundada. Ela foi fundada por nomes aí importantes, enfim, nos diversos campos das ciências humanas, né, enfim, permanece herdeira dessa tradição, né? Nomes como Roger Bastide, Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, o Pierre Desfontaines, Pierre Monbeg, entre outros, enfim, algo que eu coloquei aqui para, enfim, falar um pouco também da nossa história. Mas eu acho que com isso eu vou encerrar essa apresentação aqui, que eu imaginei que fosse ser bem mais breve, né? Mas espero que tenha dado conta, Héctor, do que você esperava. Enfim, e fico à disposição. En el chat destaco la intervención de la profesora
varillas del departamento que subrayan, ¿no? Si lo puedes leer, debe ser común en Brasil también, el manejo de tierras, ¿no? Que produce, ¿no?, una experiencia al margen de la ley en algunas ciudades, ¿no? El tráfico de tierras. Sim, eu posso explicar, eu só estou tentando encontrar aqui, ela tá na conversa aqui, né? A pergunta é isso? Las 10:52, si lo Tá, puedes ver. perfeito, deixa eu ver, 10h52. Ih, ele apagou o que veio antes de 11h59 para mim. Eu não sei por que razão, eu só tenho acesso às intervenções depois das 11h59. Ya, Não, desculpa, é porque o meu horário é diferente do seu. Então, 12h52 para mim, no caso. En el caso de Sao Paulo, ¿cómo se da este fenómeno del tráfico de tierras? Estou lendo aqui. Perfeito. O que eu acho que tem também uma diferença significativa entre o que acontecia majoritariamente até os anos 70 e 80, que eram proprietários de terras terras classificadas como terras rurais, mas que tentavam ganhar mais com a negociação da terra, convertendo essas terras em terras urbanas, não é? Então, acho que uma forma de ganho, de acumulação, que foi importante no processo de expansão urbana que ocorreu até os anos 80, foi com a conversão de terra rural em terra urbana. E isso aconteceu, eu acho que isso aconteceu em muitos países da América Latina, da mesma maneira, né? Mas isso foi muito comum aqui em São Paulo, ver, por exemplo, proprietários de terra que loteavam suas terras mais longe, a uma distância maior do centro de ocupação consolidada, de forma que, com o crescimento desse loteamento mais distante, estendiam-se também os serviços de transporte, de coleta de lixo, de oferta de energia elétrica, de oferta de água, enfim, de forma que criava-se entre a área de assentamento consolidado e a área de assentamento em crescimento, uma lacuna de terras vazias, mas com toda a infraestrutura já oferecida, porque eram terras pelas quais a extensão dessas linhas passavam. De forma que isso, além da conversão da terra rural em terra urbana, havia aí um ganho significativo e preguiçoso, a bem da verdade, nessas terras que ficavam paradas entre o loteamento novo e o assentamento consolidado, terras que ganhavam infraestrutura e, portanto, se valorizavam nesse processo. Mas era basicamente, isso acontecia basicamente a partir da mobilização do estatuto fundiário da terra, ou seja, era uma terra originalmente rural que era convertida em terra urbana, de um proprietário ou, enfim, com aquisição das mais diversas formas, inclusive ilegais também, tá? Mas eu acho que esse talvez possa ser apontado aqui como um esquema importante nesse momento. Hoje em dia, o que tem acontecido, basicamente, dada o maior rigor da legislação ambiental, o maior rigor da legislação de zoneamento, proprietários de terra, propriamente, não são aqueles que... Quer dizer, o esquema principal do ganho com o loteamento está na capacidade de burlar a lei, está na capacidade de transpor os limites
impostos pela legislação. E por isso a importância da atuação de grupos criminosos que têm ampla penetração nas instituições e mesmo um determinado poder para conseguir manipular terras dessa maneira. O que tem acontecido em função disso é o uso de terras, normalmente, que gozam de um estatuto de proteção ambiental, tá? Terras que estão em áreas com uma legislação protetiva com respeito à preservação do meio ambiente fortes e que, enfim, a não ser os grupos muito bem estruturados, ilegais, criminosos, conseguem lotear, né? Então, o que a gente tem visto hoje é um uso dessas terras reservadas para preservação ambiental por segmentos, facções criminosas que atuam no loteamento ilegal, né? Nas periferias urbanas. Então é um pouco isso que eu vejo. Evidentemente não é a única modalidade ligada à expansão do ambiente construído na região metropolitana, mas eu acho que é um elemento que merece destaque não só pela novidade, mas também pela importância, pelo volume de ocorrências. Eu não sei se eu respondi de maneira adequada a pergunta. César, ¿Sí? En Lima, a mediados del siglo XX, fundos o haciendas. Los propietarios establecen su empresa inmobiliaria y van construyendo en su propia tierra lotes que venden o casas que venden. San Borja, nombre de hacienda, hoy día San Borja, nombre de un distrito. Paralelamente a estos propietarios agrarios que son agentes inmobiliarios, paralelamente, tierras públicas, tierras del Estado. Lima se encuentra en una zona, la costa central, es una zona árida en gran parte, surcada por los valles, pero tiene una zona desértica. Es común cerca de las ciudades tener zonas desérticas públicas que van a ser ocupadas por la población. Estas ocupaciones son ocupaciones espontáneas. Entonces, la población ocupa de manera ilegal, pero luego progresivamente se van formalizando en décadas por parte del Estado, ¿no? Con lotización, agua, luz, etcétera, ¿no? Pero paralelamente a esa intervención popular de ocupación de tierras, hay pues el fenómeno ilegal, ¿no? Criminal, de que trafica con estas tierras. Entonces, en la experiencia peruana, el tráfico es en estas, no es raro, en estas zonas públicas, eriáceas, donde paralelo a la ocupación espontánea de la población, hay casos de, ¿no?, de tráfico de tierras, ¿no? Esa es nuestra experiencia. César, en el caso de Sao Paulo veo que tienen varias áreas de conservación que han sido afectadas por la criminalidad. Aquí en Perú, en Lima, más bien es las tierras eriáceas antes que de conservación. César, el profesor Hipólito, profesor de Electrónica y Derecho, te comparte algunas preguntas sobre líneas de investigación en geografía. En tu caso sería 13 y 10. Si lo puedes ver, en el chat está. Mapeamento inteligente das desigualdades urbanas, utilização de sensores, drones, satélites, georreferenciamento, sim. Bom, e o outro é governança algorítmica e vigilância democrática. Estudo de como algoritmos, dados e sistemas automatizados são utilizados na gestão urbana. Tá? Infraestrutura urbana, ok. Deixa eu só entender qual que é perfeito e saúde pública.
Então, aqui o professor Hipólito fala, eixos temáticos sugeridos. Deixa eu ver se eu entendi. Se o professor Hipólito se sentir à vontade, pode abrir o microfone e... Como los desarrolla tu departamento, estas linhas? Ah, sim, perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Nós temos, então, com relação ao eixo 1, mapeamento inteligente das desigualdades urbanas. Quem tem feito isso é o grupo do censuramento remoto, né? É um professor que foi, inclusive, vice-coordenador do programa de pós-graduação em Geografia Humana na minha gestão, quando eu fui coordenador. Ele tem um trabalho nessa linha, que é o professor Reinaldo Paul Pérez Machado, um professor que, enfim, é da área de sensoriamento remoto e tem muito trabalho com áreas urbanas. Orientou também um trabalho atualmente é professor da Universidade Federal da Bahia, do professor Júlio Pedrassoli, que tem desenvolvido metodologias para mapeamento e reconhecimento por tipologia de imagem, né? Eu não sei se estou usando o termo adequado, por favor, desculpe, porque não é minha área, mas ele desenvolveu uma metodologia de reconhecimento por padrão de imagem pictórico e coisa do tipo, para reconhecimento justamente de elementos no que antes se chamava de assentamento subnormal, né? A nomenclatura mudou, eu não sei exatamente como é que eles estão chamando agora, mas, enfim, tem essa linha de trabalho está sendo desenvolvida lá, eu sugiro o nome do professor Reinaldo Paul, vou até escrever aqui no chat, Reinaldo, depois eu escrevo, se eu escrever agora eu vou perder o resto das perguntas. Reinaldo Paul Pérez Machado. Né? Com relação ao item 2, né, ao ponto 2, que é a governança algorítmica e vigilância democrática, nós temos trabalhos sendo desenvolvidos, que eu conheço, tá? Eu também não tenho, como eu disse, o nosso programa é grande, mas eu conheço trabalhos, inclusive oriento 2 deles, mas com relação a esse tema, mas de uma perspectiva crítica, observando justamente como a governança algorítmica e a vigilância por meio de instrumentos de vigilância oficiais, a bem da verdade, tem desempenhado um papel no remanejamento do valor da terra em São Paulo. Tá? Então, quer dizer, não é propriamente um trabalho vinculado ao desenvolvimento de uma tecnologia para segurança, mas a observação de uma observação de como crítica de como isso vem sendo utilizado na manipulação do valor da terra. No entanto, sobre esse assunto, tem um dado importante que na gestão anterior nós tivemos um vereador aqui em São Paulo, o vereador Gilberto Natalini, que produziu um dossiê muito interessante recorrendo a essas tecnologias de observação, com drones e recolhendo imagens de câmeras e tudo mais, para montar o que ele chamou de um dossiê do mercado imobiliário criminoso atuando em áreas de proteção ambiental. É um trabalho belíssimo, depois eu poderia até passar, se alguém tiver interesse, pode me escrever, eu consigo recuperar isso aí e tornar público. Com relação ao eixo 3, infraestrutura urbana crítica e resiliência energética, desenvolvimento de sistemas elétricos autossustentáveis em periferias urbanas, redes inteligentes, energias renováveis. Eu não tenho conhecimento disso na área de geografia urbana, tá, daqui. Eu sei que tem alguns grupos ligados, daí a ESALC, né, que é a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, lá que é da unidade da USP em Piracicaba, grupos de lá tiveram atuação
em assentamentos do MST com a promoção de novas, né, enfim, com um ensaio ali, alguns testes para a produção de energia recorrendo a materiais, fontes renováveis, tá? Mas eu me sinto pouco à vontade para falar sobre isso, porque, apesar de ter conhecido a experiência, eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre o assunto, mas eu acho que o pessoal da Exalc seguramente teria. Tá? Saúde pública, tecnologia e território. Sobre isso, nós temos no PPGH um professor que trabalha com a questão da saúde, uma geografia da saúde, que é o professor Ricardo Mendes Antas Júnior, justamente. Estou tentando lembrar o nome de todos, eu coloco aqui. E no PPGF, que é o Programa de Pós-Graduação em Geografia Física, a professora Lígia Viseu Barroso, que também tem trabalhado, ela é da cartografia, mas trabalha com a geografia da saúde também em áreas urbanas. Então, acho que são 2 nomes importantes que podem servir de referência. Tá? Deixa eu ver, o professor Hipólito continua aqui com o número 5, que é Políticas Públicas e Expansão Urbana Desigual, a análise do impacto das decisões políticas. Isso, seguramente o LABUR, o laboratório do qual faço parte, tem bastante pesquisa, não é, sobre isso, inclusive essa referência que eu trouxe aqui sobre o impacto dessa nova legislação federal no que eu chamei de funcionalização da pobreza aqui, eu acho que está sendo feita no escopo das pessoas, de um conjunto de pesquisas mais preocupada com isso, que também poderia futuramente dar mais elementos aqui, caso houver interesse, não hesite em entrar em contato comigo, tudo bem, a gente pode continuar essa conversa, tá? Mas sempre, quer dizer, aqui mais de uma perspectiva pública do que numa perspectiva pragmática ou propositiva. Tá? Que é um pouco o perfil das pesquisas que são feitas no Laboratório de Geografia Urbana. Tá bom? Eu sei que foram respostas muito sumárias, mas, enfim, estou à disposição para continuar essa conversa por e-mail. Eu não sei, Héctor, se você... César, ahora, en este año, ¿qué congreso, seminario, simposio está organizando de geografía donde no se pueda asistir? O, por ejemplo, no sé que los grupos de investigación, los grupos de research hacen workshop, ¿no? No sé, en el caso específico de geografía, en estos meses, ¿no? De agosto a diciembre, ¿en qué mes podemos ir y ver los workshops de los distintos grupos de investigación de geografía o una actividad, ¿no? Que reúna colegas de São Paulo y otras universidades en tu universidad? Não, excelente pergunta, Héctor. Acho que pode ser realmente os eventos podem ser momentos para a gente fortalecer, enfim, o nosso intercâmbio. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou te responder essa pergunta agora porque eu não fiz esse levantamento, tá? Eu estou com um grupo que tem organizado alguns eventos com uma temática bastante nova no campo das geografias abolicionistas, né? Que, enfim, tem alguma coisa, mas eu precisaria confirmar na agenda. De toda forma, eu me sentiria mais à vontade se eu conseguisse fazer um levantamento dessa agenda e disponibilizar para você depois, porque eu não tenho ela em mãos agora, mas eu consigo levantar isso com a coordenação do programa rapidamente. César, nosotros tenemos en San Marcos la experiencia que el día de fundación de la facultad o el día de fundación de la escuela hacen eventos vinculados a la escuela o la facultad. Esta experiencia la tienen en Sao Paulo, celebran cuando fundaron su facultad y hacen eventos académicos vinculados a ella, no lo sé. Eu diria que não todo ano, mas em algumas datas comemorativas. O ano passado foi um momento importante, porque o Departamento de Geografia comemorou 90 anos. E tivemos várias atividades de comemoração dos 90 anos do departamento, como vários outros departamentos também comemoraram, em função do fato de que foi o ano também, eu acho que marcou, né, os 90 anos da Universidade de São Paulo. Então, todos os departamentos que foram fundados junto com a Universidade de São Paulo
comemoraram ano passado, e a gente tem essas grandes datas, sim, né? Eu lembro que durante a minha gestão, né, enquanto eu estive à frente da coordenação do programa de pós-graduação em Geografia Humana, nós comemoramos 50 anos do programa, mas são 50 anos da institucionalização do programa, ou seja, do reconhecimento do nosso programa pela CAPES, que é a nossa maior instituição de fomento e de regulação da pós-graduação no Brasil. A bem, na verdade, eram 50 anos de reconhecimento da CAPES, porque o nosso programa existia antes disso, é que a CAPES não tinha um sistema de reconhecimento. Quando assim que a CAPES lança o sistema, ela reconhece, mas o nosso programa data, enfim, a primeira tese de doutorado no nosso programa foi defendida, se não me engano, em 1946. Eu precisaria me certificar dessa data, mas eu acho que é isso. Quer dizer, então, portanto, muito mais, assim, seria em os 70, isso. Não, 46, 42, eu acho. Eu sei que teria mais de 70 anos, enfim, que é uma data, mas, de toda forma, isso para dizer que nós não celebramos todos os anos, mas em algumas datas de maior representatividade, né, como 50 anos, 90 anos, enfim, datas mais redondas. E que são datas, enfim, onde acontecem esses eventos que, de uma natureza normalmente ligada à recuperação da história, mas também para falar um pouco do estado da arte, da pesquisa que se faz, acabam sendo momentos de balanço e síntese importantes, que seriam, sem dúvida, momentos propícios para uma aproximação do programa, sem dúvida. César, como geógrafo, manejas temas de espacio, la relación con la población. En el espacio urbano, las ciudades, megalópolis como Sao Paulo, también Lima tiene la experiencia de la migración. Los migrantes vienen, incluso en gran cantidad. Lima tiene la experiencia muy reciente de la migración venezolana. Entonces, la propia población migrante forma sus áreas, ¿no? En otras ciudades se llama Pequeña Italia, ¿no? En el caso de Sao Paulo, los migrantes, que son de varios continentes, ¿cómo han perfilado el espacio urbano de Sao Paulo para diferenciarlo, ¿no? En Sao Paulo, su pequeña região, não lo sei se há esta experiência em São Paulo. Sim, tem uma experiência, mas depende também, eu acho que do tipo de migração, das características do grupo e do momento e das condições em que eles vêm, né? Nós temos aqui em São Paulo, acho que historicamente, bairros bastante conhecidos pelo vínculo que eles têm com os migrantes italianos, né? Que é o caso de alguns bairros como o Brás, né? Mas também tem alguns vinculados aí à maior presença da imigração japonesa, como foi o caso da Liberdade, enfim, são fluxos migratórios fundadores aqui, muito iniciais, né? Essa tendência, isso continua, mas a migração de outros povos, por exemplo, nós temos no Brasil um fluxo migratório muito importante interno, né, de pessoas que vêm não só simplesmente do campo para a cidade, mas vêm de outras regiões do país para São Paulo. Nós temos um fluxo de migrantes que vem do Nordeste do Brasil para São Paulo durante os anos 60, 70, muito importante. E esses já não se estruturam da mesma maneira, né? A maior parte das vezes, esses são aqueles que vão formar essas periferias aí nos anos 70, né? Então, que são bairros com prestígio, justamente, na história, que é muito diferente daqueles bairros que se consolidaram como a parte da imagem da imigração italiana, a parte da imagem da imigração japonesa, né? Depois nós temos um fluxo importante de imigrantes coreanos que também vão se localizar ali no Bom Retiro, normalmente vinculados a uma nova etapa da indústria têxtil, mas mais propriamente de confecção em São Paulo, e que posteriormente passam a empregar mão de obra de diversos migrantes vindos de outros países da América Latina. É o caso muito expressivo
de bolivianos, né, que acabam, enfim, fazendo parte de um fluxo migratório importante para trabalhar nessas indústrias de confecção, né, e que constituem um movimento migratório bastante importante que existe até hoje, não é? E que, além de algumas regiões da cidade, quer dizer, algumas práticas que se tornam importantes, né? Aqui a gente tem alguns eventos de bolivianos muito importantes, dada a importância desse fluxo migratório. Mas, evidentemente, acho que a experiência da conformação de espaços a partir de fluxos migratórios varia demais em função da forma de inserção desses grupos na sociedade, não é? Então, nós temos aí, quer dizer, o que foi a experiência nordestina, basicamente povoando as periferias autoconstruídas, muito diferente do que foi a formação dos bairros pela imigração italiana em São Paulo, muito diferentes também dos japoneses, que, por sua vez, difere do que foi a experiência de coreanos, não é? E seguramente muito diferente também dos bolivianos. Atualmente, eu acho que a gente tem tido aqui em São Paulo, a gente teve também uma imigração expressiva de haitianos, né? Há um tempo atrás. Nós temos aí uma corrente de angolanos e senegaleses que, enfim, mas eu acho que são experiências que precisam ser observadas na sua particularidade, porque cada uma delas, enfim, as redes do processo migratório diferenciam entre si, as motivações, enfim, a natureza dos vínculos que cada grupo desse mantém com os fatores de estímulo à migração também varia, e isso acaba determinando, eu acho, que a própria conformação de espaços na cidade. César, en la experiencia urbana es bien conocida la de Curitiba, ¿no? Una propuesta ya de décadas. Entonces, en Sao Paulo, ¿cómo el gobierno local de Sao Paulo ha ido actualizando sus reglamentos para hacer más amigable la ciudad a la población? Áreas verdes, áreas de esparcimiento. En Lima hay un gran contraste. En las zonas Lima Sur, Este y Norte, las áreas verdes no son tan fuertes como en otras áreas de Lima. Entonces, las políticas locales, ¿no? De la autoridad local que promueve, ¿no? Áreas, ¿no? Públicas para el esparcimiento o para la construcción de shoppings. ¿Cómo se da esa experiencia en Sao Paulo, en los distritos de Sao Paulo? Olha, Hector, eu diria que a minha percepção como pesquisador é de que São Paulo está cada vez mais subordinado a uma lógica implacável de mercantilização do espaço urbano. Lamentavelmente, veja, as cidades no Brasil, elas têm que, sobretudo as grandes cidades no Brasil, elas têm que elaborar de 10 em 10 anos um documento que nós chamamos de plano diretor. Tá? O plano diretor de São Paulo, que foi elaborado em 2014, ele é elaborado pela prefeitura com consulta pública e eu diria, não está longe de ser um plano diretor revolucionário, mas ele tinha algumas travas para a garantia da qualidade de vida, para a garantia da trafegabilidade no espaço urbano, para a garantia de um uso do espaço menos sujeito às normas do consumo de mercadorias do que, enfim. Mas o que a gente assistiu nesses 10 anos do plano diretor foi o fato de que esse plano diretor, ele foi uma grande pedra no sapato, como a gente diz aqui, né? Quer dizer, um grande problema aos olhos justamente do mercado imobiliário, das incorporadoras, que têm interesse na utilização do espaço aí, para a construção.
porque colocava limitações mais severas, eu não diria nem radicais, mas algum nível de limitação para que a gente tivesse, enfim, condições de garantir, eu acho que, formas de uso e habitabilidade razoáveis do espaço, e o que a gente assistiu nesses anos foi um embate entre segmentos do capital interessados no uso do espaço urbano, né, como matéria-prima do seu negócio, e o próprio plano diretor que foi vendo as suas determinações serem derrubadas pouco a pouco. O que a gente tem, o que a gente acaba vendo em São Paulo, por exemplo, eu acabei de fazer pesquisa numa área em que é uma área destinada a um parque linear, e a própria prefeitura atuou para atuou para que justamente a área destinada para o parque pudesse ser utilizada para a construção de conjuntos habitacionais, que, enfim, fazia parte da plataforma da prefeitura, de um jeito, veja, eu não sou contrário, longe de mim, à produção de habitação social, mas o modo como aquilo foi feito se tratava, evidentemente, de algo a ser, enfim, refletido pela natureza, inclusive, antidemocrática das decisões que pautaram aquele processo. Mas, enfim, em resumo, o que eu diria é que São Paulo é uma cidade que tem estado muito refém da lógica da acumulação e da valorização, né, do capital, e esse grau de subordinação acaba sendo, acho que, o elemento primordial aí para a gente entender o fato de que tem se tornado uma cidade cada vez menos amigável, como você diz, né, ao uso, ao convívio urbano. Ok, eu estou vendo aqui que tem... Deixa eu ver, talvez tenhamos tido problema com a nossa plataforma aqui, não? Hector, você me ouve? Eu vi que você tentou abrir o microfone, Hector. Você está com o microfone fechado. Profesor César Simoni, creo que Héctor se ha desconectado. Uy. Profesor, pero igual vamos a prender nuestra cámara porque acostumbramos al final a todos tomarnos una foto. El profesor Héctor va a quererlo posiblemente. Colegas, bueno, no sé si podrían prender su foto, profesores y alumnos, para tomarnos la foto final. Estoy seguro que César la va a querer para el reconocimiento del vicerrectorado, ¿no? Aló, ¿me escuchas, César? Sí, sí, ahora sí. Ya, sí, bueno, sí, disculpen, un fallo técnico. César, te hacía presente que el Seminario de Estudios Globales se desarrolla paralelo a este seminario. En este seminario, ahora en verano, participó la profesora Melissa de Matos de Pimenta, es coordinadora de Seguridad Ciudadana de Río Grande do Sul, del posgrado, y desarrolló un curso, ¿no?, sobre seguridad ciudadana y juventud, ¿no?, compartiendo la difícil situación brasileña y también, ¿no?, la experiencia mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de esta experiencia, cordialmente te invito a que puedas desarrollar, ¿no?, también un curso virtual, ¿no? También pueden integrar alumnos de Sao Paulo en tu disponibilidad, pensando en esta experiencia que ya tenemos con Río Grande do Sul.
Perfeito. Entonces, siempre pensando en cómo fortalecer, a pesar de la distancia y dificultades materiales que tenemos, la formación de alumnos de Sao Paulo y de San Marcos. Hay un tema muy importante que tiene que ver con el espacio, con la geografía humana, sobre todo, que es los adultos mayores. Hoy en día, la tasa de crecimiento demográfico se ha hundido, se ha caído en todos los países. Entonces, la población de 60 años está creciendo fuertemente. Claro, tener hoy día 60 años no es como en el siglo XX. La población de 60 años actual es más saludable, más vigorosa, más activa. Colegas de 70 años trabajan normalmente en la universidad, ¿no? Entonces, pero cómo la ciudad, tú ves que este desafío, ¿no? De esta creciente población adulto mayor, ¿no? Cómo el espacio urbano se adapta o no se adapta a este desafío. ¿Cómo ves la experiencia de Brasil? Bom, se... eu não é minha área, eu falaria disso de uma forma muito, talvez, sem embasamento, né? O que eu acompanho um pouco é como, quer dizer, por estar mais recentemente estudando a periferia, é justamente observar o papel que os velhos acabam tendo, não é, em casa, e muitas vezes porque nas periferias urbanas é interessante observar o papel do idoso, não é, na condição, muitas vezes na viabilização da atividade econômica principal da casa, porque normalmente o que a gente tem nas periferias são normalmente mães com filhos e pais em casa, sem que se tenham, né, os pais dos filhos em casa. Ela acaba sendo a única pessoa que trabalha na casa, e ela consegue trabalhar porque, no final das contas, os avós idosos acabam tomando conta dos filhos. Então, tem uma modalidade um pouco cega, não é, de trabalho nas periferias, que, enfim, está longe de deixar os idosos na condição de uma parcela improdutiva da sociedade, quando, na verdade, eles prestam um serviço crucial para que um membro da família possa continuar exercendo uma atividade remunerada. Não é? Isso a gente vê acontecendo bastante. A redução da população, em geral, é algo que tem sido tema, né? Eu acho que o último censo que saiu aqui no Brasil, acho que os dados consolidados têm aí algo em torno de pouco tempo, um ano e pouco, a gente teve os dados consolidados. Desde então, muitas pesquisas têm saído em relação a essa redução do crescimento demográfico, mas o fato é que isso não chega a ser propriamente uma realidade nas grandes cidades. Tá? Que a taxa de decréscimo da população, a gente não verifica isso nas grandes metrópoles, que continuam a ser áreas com grande atração da população, menos, evidentemente, do que o papel que elas exerceram nos anos 70, mas elas ainda exercem um papel importante nesse sentido. O que, por sua vez, acaba justificando uma série de coisas que, quer dizer, como expansão da mancha metropolitana, algum dinamismo no mercado imobiliário urbano, coisas que, olhadas à luz exclusiva da dinâmica demográfica mais geral, parece um pouco sem explicação, mas quando a gente coloca aí esse componente da distribuição dessa população, então, portanto, dos movimentos migratórios, que a partir do qual esse comportamento geral se manifesta, a gente acaba entendendo porque tem uma distribuição desigual, justamente, dessa população. Mas eu não me sentiria à vontade de continuar falando sobre o tema, porque realmente não é uma área sobre a qual eu tenho pesquisa, não é?
Muchas gracias, César. Está con la presencia de la profesora Luisa Varillas de la Escuela Profesional de Geografía. Profesora Varilla, quizás tenga algún comentario, alguna pregunta. Buenos días a todos y felicitaciones al exponente. Muy interesante, mencionaba que son este tipo de investigaciones para, en todo caso, tener un panorama, ¿no?, general de cómo las ciudades de nuestros países vienen evolucionando en estos tiempos, ¿no? Y también formar una base para la generación de políticas públicas, ¿no? Porque tenemos que ir a atender estas situaciones, ¿no?, de transformación, ¿no?, y de nuevas necesidades, ¿no? Entonces, me parece muy oportuna, ¿no?, la participación de acá de César y quizás de otros ponentes, ¿no?, que no solamente vean temas urbanos, sino también los temas rurales, ¿no?, cómo van quedando también las áreas rurales, despobladas, ¿no?, porque necesitamos también intervenir estos territorios, ¿no?, y cómo las actividades económicas también están ahí. Y temas ligados a estos, ¿no?, como la descentralización, ¿no?, problemas de regionalización, ¿no?, ausentes en nuestro país de momento, ¿no? Bueno, felicitaciones, no tengo otra cosa más que decir por el momento. Gracias. Gracias, María. Hipólito, quizás quieras algún comentario, alguna pregunta. No, no, Héctor, más bien agradecer al profesor Simoni, me ha quedado muy claro el tema, las 5 líneas, y ya basado en esa experiencia voy a alinear algunos trabajos que están haciendo, sobre todo en ciencia política, donde estamos trabajando multidisciplinariamente. Gracias, profesor Simoni, he prestado mucha atención a su presentación y gracias, profesor Héctor, y al vicerrectorado por tan importante presentación. Amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Hipólito, por favor, ¿puedes hacerme el favor de la captura de la sesión? No. Sí, justamente Okay. ya había empezado Gracias. a hacerla. Estimados colegas, no sé si puedan prender su cámara, vamos a ponerla en modo mosaico para poder luego generar la difusión en nuestra universidad. Estimados colegas, alumnos y profesores, si pudieran prender sus cámaras, por favor. A ver, vamos a ver. Un ratito, vamos a extender el tamaño. Un ratito, colegas, disculpen. Para extender el tamaño al máximo. Y ya, ok. No sé qué pasa, pero vamos. Bien, colegas, a la de 3. 1, 2 y 3. Un ratito, por favor, colegas. Una más, por si acaso. 1, 2, 3. Muy obrigado, profesor Simoni. Muchas gracias. Foi ótimo, foi ótimo. Muchas gracias, César. Un gran saludo a tu director. Estamos atentos a cultivar relaciones con tu facultad, que reitero, implica a ciencias políticas, que está en derecho, a ciencias sociales y letras. Amigos, amigas, les hago presente una gran invitación para conocer la experiencia de educación en la Universidad de Bolonia y de arquitectura en la Universidad de Bolonia. Ambos directores estarán con nosotros la próxima semana y finalmente cierra este mes el exdirector de Historia de la Universidad Nacional de Chile.
universidades públicas que buscan, ¿no?, compartir experiencias y establecer vínculos con la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Gracias, César, por tu disponibilidad e estamos em contacto. Ok, eu que agradeço, Hector, agradeço a presença de todos, enfim, foi um prazer ter estado aqui, e me ponho à disposição, caso tenham dúvidas ou queiram entrar em contato por qualquer outra razão, estou inteiramente à disposição. Um grande abraço a todos e espero que a gente permaneça em contato. Saludos a todos, colegas. No se olviden de marcar su asistencia, está disponible en el chat, su asistencia. Bien. Gracias, profesor Héctor, por la invitación. Gracias. Até logo. Gracias, hasta luego.